eu me chamo Ida, eu estou morando nos Estados Unidos há 22 anos. Eu emagreci mais, porque eu tinha perdido primeiro 16 quilos e depois eu perdi mais 2. Não, e agora é 18, né? Agora são 18 18. quilos, né? Que maravilha. Está numa manutenção ali daí. Eu perdi 18 quilos, só de eu estar super bem, além de ter perdido os 18 quilos, né? De estar me sentindo mais energética, sabe? Gente, só para falar para vocês, eu tenho 58 anos, eu estou na menopausa, eu tenho problema de tireoide, entendeu? Então, tudo que podia ser, pô, com essa idade, com esse problema todo, nada vai resolver. É mentira, resolve, você perde, você, sabe, fica saudável. Olá. Oi, Márcia! Olá, Nutri, tudo bem? Tudo bem, e com você? Bem também, contente, muito feliz aqui de poder participar da live com você. E eu tenho 53 anos. Então, eu falei, eu estou na menopausa, e eu escutava, não, que a menopausa faz subir de peso, não sei. E aí eu já ficava com aquele negócio na cabeça. Eu emagreci 17 quilos, perdi 18 quilos ou seja, 18 centímetros de abdômen. Tá? Assim, eu tô feliz porque minhas roupas estão servindo, outras já estão super largas. E já é na menopausa, né, Márcia? Na menopausa, sim, faz 6 anos. Eu sou de Ourinhos, interior de São Paulo. Certo. Eu tenho 56 anos. Eu tinha um excesso de peso. Não assim, eu nunca fui gorda. Nunca fui gorda. Mas eu estava acima do peso, eu já não estava me sentindo bem, eu tinha perdido todas as minhas roupas, estava assim descontente. Numa fase da menopausa insuportável. Eu entrei na menopausa muito cedo, então já fazia 7 ou 8 anos, não sei precisar agora, que eu tomava hormônio para fazer a reposição. Eu tinha aquele calor que parecia que eu tinha aberto uma churrasqueira, comido tudo quanto é carvão que tinha dentro. E aquele mormaço que subia e que eu acordava a noite toda, mesmo tomando o hormônio da farmácia, mesmo tomando uns manipulados naturais, tomando chá de avó. Em 45 dias, eu emagreci 10 quilos. Eu parei de tomar. Eu não tomo mais nada para minha menopausa. Eu vou falar que eu nunca mais tive calor? Mentira. Mas eu tô super controlada. Raramente eu acordo à noite com calor. E olha que é calor aqui na minha região. É muito quente. Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à aula 2 do nosso desafio pré-evento. O pré-evento é um desafio que antecede o nosso grande evento, que eu espero fortemente que você esteja preparada para começar. O mapa do emagrecimento hormonal vem aí e vem para ser um divisor de águas na sua vida. Depois que você descobre o grande segredo do emagrecimento hormonal natural e espontâneo, a sua vida muda. Você vira o jogo, muda de fase na sua vida. Encontrar a sua melhor versão vai ser a sua realidade, né? Ficar magra, comendo bem, descobrir que dentro de você tem esse código aí da queima de gordura e que para ficar magra você não precisa sofrer e muito menos fazer dietas. Você acabou de ver, né, alguns casos de pessoas reais, assim como você, mulheres que moram aqui no Brasil e fora. Hoje, no começo da aula, a gente viu aí a Leda, que é dos Estados Unidos, e a Márcia, que mora no Chile. E também o terceiro estudo de caso nosso foi uma mulher que mora aqui no Brasil. Então, existem pessoas do Brasil e do mundo que já descobriram o emagrecimento hormonal, que hoje estão leves, porque ser leve é realmente queimar gordura comendo.
Isso é possível. Estamos agora numa maratona de aquecimento. O aquecimento que o seu corpo e sua mente precisam para chegar no evento preparada. O Mapa do Emagrecimento Hormonal é um evento online e gratuito que é um test drive. Você precisa experimentar, viver na pele e já sentir a diferença de medida, de pesos e de energia. Por isso, essa preparação é tão importante. E eu espero fortemente que você esteja com papel e caneta na mão, porque hoje a aula é muito boa. Tanto é que eu tenho vários produtos aqui para mostrar, várias coisas diferentes, que eu tenho certeza que você vai amar. A minha mesa aqui está repleta de embalagens, de produtos, porque hoje nós vamos te ensinar a fazer compras, a ler rótulos, os segredos por trás das gôndolas do supermercado. Hoje você vai aprender sobre tipos de açúcares, adoçantes, a leitura de rótulo, o que vale a pena, o que não vale a pena. Então, papel e caneta na mão. E já vamos começar, porque hoje tem muito assunto bom. Se prepara, pega uma água, pega papel e caneta também, para que você não precise sair dessa live. Se a sua família está comprometida junto com você, que bom, fale para eles assistirem com você. Se eles não estão, por favor, vá para um lugar que você consiga ficar concentrada, porque o aprendizado de hoje é muito importante. E para ficar perfeita a nossa aula de hoje, vou chamar meu convidado especial aqui, Dr. Cristiano Correia. Para quem acabou de chegar hoje, está chegando gente nova e não conhece o Dr. Cristiano ainda, Dr. Cristiano Correia é médico, endocrinologista e nutrólogo, mestre em vitamina D e maridão da Nutri, e está aqui comigo para mostrar para você o poder dos hormônios. Boa noite, Dr. Cristiano! Boa noite, Nutri. Boa noite para você que está aí nos assistindo, né, na sua casa ou nos ouvindo no seu carro. Seja muito bem-vinda. É uma maravilha. Você sabe, doutor Cristiano, que ontem, né, foi muito boa a aula e a gente conheceu muita gente nova, porque nós estamos aí no aquecimento para o mapa. E esse aquecimento, as pessoas precisam estar no grupo de WhatsApp para receber o material de apoio. Até mesmo hoje, nessa aula, tem um material incrível que eu vou mandar dentro do grupo de WhatsApp. E nós temos também uma comunidade, tanto no Facebook como no Instagram. Quem gosta de Facebook, fica no Facebook. Quem gosta de Instagram, fica no Instagram. Mas são duas comunidades interessantes, porque lá a gente posta receitinhas, a gente posta estudos de caso. Nessa fase, qual a importância, doutor Cristiano, dos estudos de caso para as pessoas que estão chegando agora? O que é um estudo de caso? O estudo de casos são exemplos, né, de pessoas que já passaram pelo processo que hoje você que está aí nos assistindo está passando. Então é muito importante o estudo de caso para você ver que pessoas como nós, né, pessoas do dia a dia como nós, porque na verdade, no final das contas, cada ser humano, nós somos pessoas comuns, né? Não existe nenhum ser humano especial, acima, né, da média, nós somos todos iguais. Tem uma frase que fala, né? Você tem uma coisa que nós somos iguais, né? Mesmo nas nossas diferenças, nós somos iguais, né? Então, para você perceber que pessoas que já passaram pelo que você está passando hoje, já tiveram os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, conseguiram conquistar o emagrecimento verdadeiro. É muito inspirador. É importante nos inspirarmos em pessoas que já tiveram resultados e percebermos que essas pessoas não têm nada a mais nem a menos do que nós. São como nós mesmos. Ou seja, se elas conseguiram, nós também conseguiremos. E na vida é assim, né? Tudo que nós formos fazer em termos profissionais, né? Qualquer conquista que você deseje atingir, né? Profissional ou uma conquista de saúde, né? de emagrecimento, relacionamento. Quando você vê pessoas que já passaram por um determinado caminho, que estavam onde você está hoje, ou às vezes até muitas vezes pior do que você está hoje, em situações até muito piores, e conseguiram chegar lá, nós entendemos, primeiro, que aquele caminho é verdadeiro. Primeira coisa, porque eu acho assim, que toda teoria é linda, a gente apresenta as teorias aqui, mas nenhuma teoria tem validade se ela não gera resultado em quem aplica. É claro que em quem aplica, né? Quem não aplica não pode ser contado. Então, a gente sabe que quando você vê uma pessoa
passar por um caminho e chegar ao objetivo, você tem certeza que você também pode chegar lá. E isso já é o princípio dos resultados. Você confiar no caminho, confiar no GPS da Nutri, né? E ver que esse GPS ele conduziu milhares de pessoas aos resultados. Então, e a gente vai apresentar aqui, é claro, poucos dos milhares que nós temos, inclusive catalogados. Existe até um site que você pode conferir só com os catalogados, entendendo que só a cada 10 pessoas ou a cada 15 pessoas, só uma realmente volta para dizer que teve o resultado, né? Das 15 que tiveram resultado, né? Uma, ela não é tímida, né? A ponto de poder apresentar o seu resultado. A maioria tem vergonha ou prefere não falar sobre o assunto, prefere não se expor, e a gente respeita isso, é o direito de cada um, né? Então, vocês vão aprender que você também pode chegar lá. É muito importante você se inspirar, você ter essa segurança, essa confiança para atingir o seu objetivo, sabendo que outros já chegaram lá e que você pode ser mais uma dessas pessoas. Hoje de manhã mesmo, doutor Cristiano, nós conversamos com um casal, né? A Elaine e o Renato, um casal que a esposa entrou para ajudar o marido. Ela também precisava emagrecer, mas ele muito mais, porque ele tinha uma apneia do sono muito grande, ele roncava demais. E ele estava com gordura no fígado grau 3 e também com triglicérides altíssimo. Então, o cardiologista já tinha avisado ele que realmente o próximo passo ali seria cirrose, né? E ele realmente estava assim, sem energia, sem disposição. E aí, então, ontem nós falamos sobre isso, né? Dos estágios, né? Olha só, e foi o caso do Renato de hoje cedo. E aí o Renato entrou, a Elaine entrou para ajudar o Renato nesse processo de emagrecimento, e o casal, que dá muito certo fazer junto, né? O casal entraram junto nessas, e um casal juntos perderam 33 quilos, tá? 33 quilos de gordura em 3 meses de tratamento com emagrecimento hormonal. E eles começaram com o mapa do emagrecimento hormonal. Ela me conheceu pela internet, viveu o mapa intensamente. Ela falou, né? Olha, eu anotei tudo, Nutri, eu anotei tudo, eu vivi cada aula e eu entrei de cabeça no emagrecimento. Prometeu, né? E em 12 semanas, eles estavam realmente magros. O Renato perdeu muita gordura abdominal. Hoje ele não tem mais ronco. Ele não sofre mais com apneia. Ele tá com a gordura no fígado já reduziu demais. O triglicérides melhorou. Ele recebeu parabéns do médico. A Eliane também, que é a esposa dele, a Elaine, que é a esposa dele, também emagreceu. Eles são um casal jovem, sabe? O médico, inclusive, ficou assim, estupefato, né, de ver a mudança. Acontece muito isso, né, com os nossos alunos, né? Eles voltam nos seus médicos, né? E os médicos ficam assim, tipo, boquiabertos, eles não entendem o que aconteceu. Porque muitas vezes é um paciente que está ali há 10, 20 anos, né, no mesmo médico, ou 5, 10 anos, enfim, né? Tem gente que acompanha mais tempo mesmo, ele está acompanhando aquele paciente há muito tempo e não vê os exames desse paciente melhorar. Pelo contrário, só vê esses exames piorarem a cada consulta, né? E, de repente, esses pacientes voltam há 3 meses depois, né? Depois de décadas, muitas vezes, né? Sem resultado, e voltam completamente transformados, e eles ficam sem entender o que está acontecendo, e aí eles ficam perguntando, né? O que foi que você fez, né? Então, é muito gostoso quando a gente vê que os profissionais ficam ali maravilhados, né? Com os resultados dos nossos alunos, né? E pacientes, né? E a diferença do comprometimento, né? Eu vi nesse casal, né, como a gente vê em muitos alunos nossos, que o que vira o jogo é o comprometimento e a entrega. A entrega. É importante se entregar ao processo e viver intensamente o mapa do emagrecimento hormonal, sentir na pele a diferença, né? Posso colocar aqui para a gente começar, doutor Cristiano? Vamos começar essa aula, porque hoje tem coisa boa para nós falarmos. Agora, gente, novamente, eu pedi para você ontem trazer uma amiga para a aula de hoje. Você trouxe a tua amiga? Você mandou o link, pelo menos, para uma pessoa? O tema da aula de hoje é sobre leitura de rótulos. Nós sabemos que agir com inteligência é muito importante quando começamos a fazer escolhas inteligentes para acelerar o nosso metabolismo. Se você assistiu a aula de ontem, você entendeu, né? Que depende das ações que você toma, você acaba com o seu metabolismo. E depende das ações que você toma, você acelera a sua queima de gordura. Não sai de graça a dieta
milagrosa, o chazinho da vizinha. O corpo cobra um preço muito grande, reduzindo a sua taxa metabólica basal. E você fica nesse efeito sanfona e no metabolismo lento. Então, na hora da compra, é muito importante você saber os alimentos que põe na sua casa. Eu e o Dr. Cristiano, a gente acredita fortemente que o que muda o seu jogo, para começar, é o que você coloca dentro da sua casa. Se você não organiza o que está ali na sua geladeira, no seu armário, fica difícil, não é não, amor? Com certeza, isso aí é a coisa mais importante, porque você vai ingerir na tua casa aquilo que você primeiro comprou e aquilo que está disponível. Então, começa nesse momento as escolhas que vão te levar ao emagrecimento. Perfeito. E muitas vezes, o que acontece ultimamente? A gente chega no supermercado e as gôndolas do supermercado, elas nos envolvem, né? E nós não sabemos o que escolher. A maior parte das pessoas chega ao mercado querendo fazer boas escolhas, mas muitas vezes ela fica envolvida pelas embalagens, pelos departamentos light, diet, zero, e não sabe o que colocar no carrinho de supermercado. Por isso, é fundamental aprender a fazer compras inteligentes. E a live de hoje nós vamos te revelar o que colocar no carrinho de compras, já para você começar a mudar o que está dentro do seu armário, o que está dentro da sua geladeira, nessa semana pré-evento, para chegar no evento mais preparada. O ponto número 1, a primeira coisa que nós temos que pensar é, quando vem na nossa mente, doutor Cristiano, quero emagrecer, qualquer pessoa que a gente converse, pensa, né? É muito caro fazer dieta. Fazer dieta é caro. Eu tenho que comprar produtos específicos para dieta, produtos específicos para emagrecer. E a primeira coisa que você tem que pensar, não precisa de nenhum produto caro. Para emagrecer, você não precisa de nenhum produto caro. Para ficar magra, os produtos são baratos, fáceis de encontrar em qualquer cidade. Tem pessoas que moram, você viu aí, nos Estados Unidos, no Chile, tem pessoas que moram em cidades de pequeno porte, em comunidades rurais, em grandes capitais e conseguem encontrar todos os alimentos, desde que eles sejam usados de forma inteligente, não é isso, meu amor? Exatamente, né? Na verdade, a alimentação do emagrecimento é uma alimentação tranquila de ser feita por qualquer pessoa, não importa onde ela esteja, porque não existe nenhum produto especial, muito pelo contrário. A gente até evita, muitas vezes, produtos especiais, né? Então, uma alimentação do emagrecimento, ela é mais simples e mais barata. Ela é simples, mas é o simples certo. Lembra da história que eu contei da martelada no navio, né? É uma martelada só, muitas vezes, mas é uma martelada dada no lugar certo, na hora certa. Então, você vai aprender que são alimentos do dia a dia, alimentos saborosos, não se trata de ficar comendo salada o dia inteiro, tá? Não que a salada não seja saudável, mas a salada sozinha não emagrece ninguém, não. Pelo contrário, pode até atrapalhar o emagrecimento, se for só pensar só nesse lado, né? Então, são alimentos do dia a dia, mas que você, muitas vezes, até já ingere, mas ingere da forma errada, nas quantidades e nas combinações erradas. Então, são pequenos detalhes que, somados, geram um grande impacto no seu processo de restabelecimento hormonal, de reprogramação hormonal e de emagrecimento. Vamos lá. Então, nós vamos começar mostrando produtos para vocês e falando de alguns conceitos que muitas pessoas têm esse equívoco na hora de escolher. O primeiro assunto de hoje, que eu vou perguntar para o Dr. Cristiano, é sobre o uso do sal. Dr. Cristiano, o sal, na hora de escolher o sal no supermercado, muitas pessoas têm dúvida se compra o sal rosa do Himalaia ou se compra o sal... Tem vários tipos, né? Vários tipos de sal no mercado. Hoje em dia, até quando você vai fazer o teu churrasco, né? Tem aquele sal que vem num vidro todo chique, né? Que é um sal específico para churrasco. E aí tem muita gente também que tem pressão alta e que tem medo do sal. Doutor Cristiano, qual a importância do sal na alimentação? A importância do sal na alimentação é completa e total. Né? Durante muito tempo a gente demonizou o sal, né? E ainda demoniza, infelizmente. Então, o que acontece? O sal, né, a gente ficou mal visto. Por quê? Porque o sal que se consome no dia a dia não é um sal verdadeiro. O ser humano precisa de sal. Né? A gente vê, quando a gente cria gado, né? Se você cria gado, parece que o pessoal tem mais cuidado e mais evolução na nutrição animal do que na nutrição humana, né?
A gente vê aí como é que são, como que pode, né, as diretrizes de nutrição humana ser tão mais atrasadas do que as de nutrição animal. É claro que nós não somos gado, né? Nós não somos vacas nem bois, né? Mas tem animais que têm uma alimentação semelhante à nossa. E há uma preocupação com a nutrição com eles maior do que com a nossa própria. Ótimo, para eles ótimo, eu acho que tem que ter mesmo. Mas a nossa também tem que acompanhar, não é possível a nossa ficar para trás, né? Então a nossa nutrição orienta suspender, diminuir sal. Só que nós temos que separar o que é o sal verdadeiro do sal falso, sal ultraprocessado. O sal refinado, que é o que a maioria das pessoas, infelizmente, ainda consome, ele é um sal que tem basicamente só sódio e cloro. Tanto um quanto o outro são necessários para o corpo. Sódio e cloro. Nosso corpo precisa de sódio e cloro. Mas não pode ser na proporção que está no sal refinado. Só sódio e só cloro. O sal original, né, o sal que é extraído ou do fundo ou do próprio mar, ou o sal que é extraído de pedreiras, né? Que o sal, muitas vezes, ele vem na forma de rocha, tá? Eram regiões que eram antigos fundos de mares, que hoje não, que são terra seca. E aí o sal concentrou e formou verdadeiros blocos, né? Verdadeiras pedras mesmo, como se fosse um granito, né? Só que é feito de sal. Esse sal, ele é composto de diversos outros minerais, além do sódio e do potássio. Ele é composto de potássio, magnésio, esses dois aí para mim os mais importantes, e aí vai vir os outros, né? Molibdênio, manganês, e nas composições diversas. Mas eu chamo a atenção principalmente para o sódio e potássio, que são dois minerais hipotensores. Olha, escute o que eu estou falando. Minerais hipotensores. E nós precisamos, por exemplo, do sódio, do potássio e magnésio para a condução elétrica dos nossos tecidos. Mas nós somos bateria para ter condução elétrica? Somos bateria, né? Os nossos músculos se contraem diante de uma descarga elétrica promovida pelos nervos. Os nossos nervos e cérebro e células nervosas funcionam através de impulsos elétricos, movimentando os nossos músculos, tanto voluntários, que são a musculatura que está sob nosso controle consciente, quanto a musculatura involuntária, como o coração, o músculo cardíaco. Para bater, ele precisa de um impulso elétrico, tanto que a gente faz o eletrocardiograma. O cérebro, para funcionar, ele precisa de impulsos elétricos, eletroencefalograma, não é? Então, todos esses estímulos de contração muscular, de batimento cardíaco, o nosso próprio pensamento, raciocínio, funcionamento cerebral, depende do sódio, do potássio e do magnésio para gerar essa carga elétrica. Então, muitas pessoas hoje têm deficiência desses minerais. E isso, sim, piora a questão de pressão alta. Então, muita gente com medo, né? Não consumo sal para baixar a pressão. Muitas vezes está causando um mal. Tá certo, o sal refinado deve ser evitado, porque é só sódio e potássio, né? Exagerado. Tem que ter sódio e potássio, mas não somente. Agora, o sal integral, ele é bem-vindo e pode, inclusive, auxiliar no controle da pressão, melhorar o funcionamento intestinal. Quanta gente com o intestino preso aí, você vai olhar, tem uma deficiência mineral. O intestino está parado porque ele precisa dessas células nervosas que estão na parede do intestino, estimular as células musculares intestinais para que ela faça um movimento de peristalse, né, como se fosse uma ordenha, para impulsionar o bolo alimentar em direção ao ânus, né, para que a pessoa possa evacuar. Esse intestino está parado por quê? Falta de mineral, não tem impulso elétrico. O músculo também depende disso para funcionar, o músculo intestinal. Olha aí, um problema, mas são vários, né? Então eu quero que as pessoas entendam que o sal integral, o sal verdadeiro, como ele é retirado da natureza, ele é um elemento benéfico para a saúde, não é maléfico. Ele pode até auxiliar no controle da pressão. Então você vai ter casos muito raros onde isso pode ser um problema, mas é a raridade da raridade, não é a regra, é a exceção. E aí, às vezes, você vai pensar assim, esse sal integral que o Dr. Cristiano está falando é muito caro, difícil de adquirir. E ele está falando, gente, do sal grosso, aquele sal simples que a gente usa para fazer churrasco, sabe? É aquele mais simples possível, o sal grosso. O ideal é a gente comprar aquele sal grosso mais baratinho, né? Ler o rótulo, porque esses dias, Dr. Cristiano, eu faço muito vídeo no supermercado, né? E fui gravar alguns rótulos de sal. E eu olhei lá, até mesmo o sal grosso tem um tipo dele que tem
glutamato monossódico na sua composição, e a gente vai falar disso. Então, que não é sal puro. Então, a gente vai ensinar a ler rótulos por isso também. E lembrando, você não precisa comprar o sal rosa ou o sal do Himalaia, você não precisa, é importante comprar o sal integral. Agora, já o sal refinado, esse que a gente usa na cozinha, o sal de cozinha, que é o mais comum mesmo, refinado, ele não tem os minerais importantes, né? Ele foi, pelo processo de industrialização dele, ele não tem os minerais. O sal grosso, ele tem os minerais importantes para a regulação da nossa pressão, para a gente ter o contato com esses minerais. Então, esse é o primeiro ponto já para a gente entender. Então, compra aquele sal de churrasco, simplesinho mesmo, baratinho, né? É a melhor opção para fazer suas refeições. E aí, eu trituro ele aqui em casa no processador. Coloco ele no processador, dou 2 pulsozinhos, e aí tem esse sal simples, né, que você tem que consumir. A questão é ler esse rótulo. Muitas vezes a gente se ilude com esse salzinho de cozinha. Pode falar o que é aí, doutor, que você colocou na tela? Eu só queria mostrar, né, como é que é a diferença de magnésio para o sal refinado para o sal grosso, né? Aqui parece muito pouco, mas em termos de mineral, a diferença é muito grande, né? Então, o sal refinado é 0,070. Aqui a gente pode colocar um zero no final para ficar igual à mesma unidade que está aqui, ó. Então, 0,070. E o sal grosso é 0,245. Então, a gente tem aqui mais de 3 vezes a quantidade de magnésio no sal grosso, né? É claro que o sal marinho, a gente vê aqui que o sal marinho é o ideal, né? É o perfeito. Aí, se você conseguir o sal marinho, e não é difícil de conseguir, né? Em qualquer supermercado você acha o sal marinho, ele é o mais perfeito. Ele vai ter uma quantidade de magnésio aí infinitamente superior, né? Mas, se a gente conseguir o sal grosso, que é muito mais comum ainda, você já vê que ele já tem 3 vezes a quantidade de magnésio, né? E a quantidade de sódio, ela é muito, né, abaixo aí, ela é mais ou menos parecida com a do sal refinado, só que tem magnésio e tem potássio, né? Enquanto o magnésio é tão importante, né, no emagrecimento, né? Exatamente, né? Então, a gente tem que entender que a composição do sal grosso, ele tende a ser melhor. A do sal marinho é a ideal, né? Que é o sal mais assim próximo da natureza. É o sal do jeito que ele é retirado do mar mesmo. É o verdadeiro sal integral, tá? Uhum. Então, o sal marinho e o sal grosso, né, doutor Cristiano, para facilitar. Já que a gente está falando de sal, a gente vai para o tema temperos, né? Porque muitas vezes você faz boas escolhas alimentares, mas o que você adiciona na sua comida atrapalha tudo. E aí a gente vem falando daqueles temperinhos de tabletinhos, temperos industrializados. O que tem nesses temperos industrializados, doutor Cristiano, que faz tão mal para o emagrecimento? O que tem nesses temperos industrializados é uma substância que estimula uma parte da língua, num paladar que a gente chama de umami. É um nome meio esquisito, tá? É um sabor que nós temos na língua. Então, na língua nós temos o sabor doce, uma parte da língua fica responsável por detectar os alimentos de sabor doce, salgado, azedo e amargo. Esses 4 todo mundo conhece, né? Mas tem uma área da língua que ela é estimulada por substâncias e essa parte a gente chama de sabor umami. É difícil de explicar exatamente o que seria esse sabor. Mas essa substância, ela estimula essa parte da língua e dentro do organismo ela promove a compulsão alimentar. Então, é bem conveniente que essa substância esteja presente em produtos alimentícios, né? Para a indústria não para a população. Essa substância é o glutamato monossódico. Então, esses temperinhos, né, que são usados em macarrão instantâneo, esses temperos de caldo de carne, né, de caldos, né, que são prontos, e muitos produtos industrializados são temperados com esse glutamato monossódico. Inclusive, muitos tidos como alimentos saudáveis para o emagrecimento, alimentos de baixa caloria. Aí, ó, a gente tenta fugir de ficar falando da caloria, mas a gente cai na caloria, né? Então, o alimento de baixa caloria, que a pessoa compra lá e come achando que está fazendo vantagem para emagrecer, ela está ingerindo um alimento que tem uma substância, que é o glutamato monossódico, que estimula esse paladar e dentro do corpo, quando ela é absorvida, ela desbalanceia os nossos neurotransmissores.
Porque ela própria é um tipo de neurotransmissor. Então, ela aumenta demais esse glutamato no nosso cérebro. E o que o glutamato faz no nosso cérebro? Ele é hiperexcitante, ele age como se fosse uma droga. E hiperexcitante faz a pessoa ficar ansiosa, tendente à depressão, né? Hiperansiosa, acelerada e compulsiva para comer. Então, muita gente está ingerindo alimentos aí de emagrecedores e está ingerindo o veneno junto, né? Na verdade, está ingerindo uma substância que está estimulando o apetite delas. A indústria, sabendo disso, não perde seu tempo, né? Vai lá e tempera muita coisa, muita coisa que vem embalada, vem com esse glutamato e a pessoa fica viciada naquilo. Gera um verdadeiro vício. E o uso do glutamato monossódico, ele está tão discriminado, doutor Cristiano, que muitos produtos têm. Sabe aqueles produtos, gente, que a gente come e dá vontade de comer mais? Porque ele desperta a vontade de comer. É igual aquele macarrão instantâneo que coloca o temperinho. Aquilo lá, quando a gente era criança, a gente comia muito, né? E não tinha vontade sempre de comer mais, aquele saborzinho. Ele desperta o desejo de comer mais. E não é por acaso. A indústria criou o glutamato monossódico mesmo, para que você tenha mais e mais vontade de comer. E existe, doutor Cristiano, um sal grosso que é adicionado de glutamato monossódico, tá? Então, aí que tá um cuidado especial, porque tem um sal aí, né, que tem um nome até parecido com o nome japonês, né? Mas tem outros sais grossos, né, vamos dizer assim, que não é sal grosso de verdade. Então, fica sempre de olho se o que você está comprando é sal grosso puro mesmo, só sal grosso. Olha lá nos ingredientes, porque tem muito sal grosso que vem misturado com esse glutamato monossódico, e aí está o problema, né? É ele que é o problema, não é o sal, é o glutamato. É o glutamato. Então, pessoal, tempero para colocar nos alimentos: alho, cebola, cebolinha, salsinha, cúrcuma, pimenta de todos os tipos. As ervas desidratadas são excelente opção também. Então, os mix de ervas, que não tem nada artificial, né? Então, quando você for comprar a granel, o pessoal está perguntando aqui, então entendam o que tem naquele mix de ervas, né? Ah, tem um nome, mas tem esse nome, mas o que tem nele? Porque tem também a granel que existe o glutamato monossódico. Então, se for ervas naturais, a cebolinha, salsinha desidratada, todos os tipos de ervas, né? Cada estado do Brasil utiliza um tipo de ervas e especiarias. As ervas e especiarias são muito bem-vindas no emagrecimento. Elas têm propriedades diferentes, então pode usar tranquilamente. Já o tempero industrializado, ele é veneno. Por quê? Ontem o doutor Cristiano deu uma aula de fígado. E o nosso fígado não reconhece o glutamato monossódico como alimento. E é isso que nós vamos falar aqui agora. O que é importante agora? O terceiro ponto, a gente já aprendeu sobre sal, tá? A gente já aprendeu sobre temperos, fica de olho. Cuidado com molhinhos também, tá? Os molhinhos prontos de supermercado que você adiciona na tua salada. Ah, esse molhinho é de alho. Ah, esse molhinho é disso ou daquilo. O que tem nesse molhinho? O que tem nele? Tudo bem se for um vinagre, tudo bem se for um limão, tudo bem. Você sabe o que é? Ou é uma mistura de industrializados ali. Então, isso é muito importante. A chave fundamental aqui, vocês entenderem, que essa live é muita coisa para a gente falar, e é muita coisa legal, cada uma diferente da outra, né? O ponto 3 que nós vamos entrar nessa live, pode falar, doutor Cristiano? Pode falar, pode falar. Uma das vezes eu fico um pouquinho olhando aqui a tela porque eu estou buscando conteúdo para passar para você que está aí, tá? Eu estou acompanhando a Nutri aqui e estou buscando conteúdo para mostrar para vocês, imagens, né? Que às vezes a gente quer ver na hora ali o que a gente está falando e aí, à medida que a gente vai falando, a gente vai pesquisando, tá? Então, a questão do sal, vocês entenderam, né? Porque o que eu recebo aqui todo dia, doutor Cristiano, com a pessoa que tirou totalmente o sal da vida ou fica comprando sal grosso, isso é sal caríssimo, né? Isso não tem nenhum sentido. Então, já falamos do sal. Quem não assistiu essa live, não assistiu, assista depois. Já falamos dos temperos. Agora nós vamos para um terceiro ponto, que é alimentos diet, light e zero. E esse é muito importante você entender. Pode falar. Deixa eu só fazer um pauzinho, só para já fechar esse assunto aqui, né, do glutamato monossódico, eu vi uma pergunta ali importante. Perguntaram ali se shoyu pode, né?
dá uma olhadinha lá no shoyu do que ele é feito. É por isso que eu falei dos molhos. Por isso que eu falei dos Mas molhos. eu já vou adiantar. Você vai ver bastante glutamato monossódico lá. É só glutamato monossódico. É por isso que ele é tão viciante, o shoyu, né? As pessoas consomem shoyu assim. Não, e é claro, né? A gente está falando aqui, pessoal, quando a gente fala das coisas, mesmo daquelas que não são as ideais, quer dizer que eu nunca posso consumir nada com glutamato, eu nunca posso consumir uma coisa com shoyu. Não, pessoal, não é isso. Existe equilíbrio em tudo. Até aquilo que, entre aspas, não pode, né? Pode. Só que você está sabendo. O problema é quando você consome sem saber. Então, quer dizer que a gente nunca vai consumir um shoyu? Não. A gente vai lá, compra a comidinha japonesa, come com shoyu, é gostoso, mas a gente sabe que não vai fazer disso o dia a dia. A rotina, quando você quer emagrecer, tá bom? Então, mas você vai saber que toda regra, você pode ter exceções, e o que você faz ali 80% do tempo, 90% do tempo é que interessa, tá bom? Não são as exceções que vão te caracterizar. O problema é quando isso se torna regra. Você consome isso no dia a dia sem nem saber, né? E achando que está fazendo vantagem, tá? Só para entender que é o equilíbrio que é importante aqui. Tá. E é isso mesmo, não tem extremo, tá? O que a gente fala que é ruim para a saúde é ruim se você consumir todo dia, igual tempero. Tempero, geralmente, as pessoas consomem todos os dias, sal, todos os dias. Então, essa soma de uma vida, né, faz diferença no final. E o alimento pode ser saboroso, você vai usar o sal, né? O sal delicioso, não é comer comida sem sal, tá? Só que usar o sal certo. Essa que é a questão. Isso. Então, agora nós vamos falar sobre produtos diet, light, zero. Diabético tem que consumir produto diet? A pessoa que precisa emagrecer tem que consumir chocolate diet, adoçantes? Será mesmo? Então, ponto número 1, entender o que é diet, o que é light, o que é zero. Eu vou explicar por que dessa nomenclatura. O termo diet veio do princípio, um alimento sem açúcar, foi criado para o diabético. Então, se você vê o termo diet, ele não tem açúcar na sua composição. O termo light significa que ele é reduzido em 25% de algum componente. Então, o alimento ele pode ser light em açúcar, light em gordura ou light em sódio. Algum dos componentes daquele alimento tem 25% a menos deste componente no produto. Então, quando você for comprar um produto light, que se tornou modismo falar, né? Eu quero light, eu quero esse produto light. Entenda, é light em quê? E o porquê eu estou usando. E o termo zero é igual ao termo diet. Quando você vê escrito zero, ele não tem adição de açúcar. E aí vem a grande questão. A gente sempre fala que açúcar faz muito mal o tempo todo, não é, doutor Cristiano? E Exatamente. A gente tem uma questão aqui que é importante. Antigamente, as pessoas comiam um doce de leite, um doce após o almoço, um chocolate, um doce de abóbora, não é? E a obesidade tinha um número muito menor e as pessoas não endemonizavam tanto doce. A questão é que hoje nós vivemos uma pandemia de obesidade mesmo, e de colesterol alto, de gordura no fígado, de diabetes, e se coloca a culpa num único alimento, que é o açúcar. Mas será mesmo? A questão não está no prazer em comer uma colher de doce de leite, um pedaço de doce de abóbora. A questão está em consumir muitas vezes açúcar oculto. Muitas vezes você consome alimentos salgados, que tem muito açúcar na composição. A questão está em saber quais os alimentos se transformam em açúcar dentro do meu corpo. Porque o prazer que você tem em comer um doce não precisa ser retirado da sua vida, desde que você entenda a composição do restante. Por exemplo, você imagina que existem produtos salgados riquíssimos em açúcar e que existe muito açúcar disfarçado na composição dos alimentos? Essa que é a questão. Um conceito aí equivocado, né, doutor Cristiano? O chocolate você não pode comer. Por que você não pode comer chocolate? O chocolate é maravilhoso.
ele tem cacau na sua composição. Mas aí você vai consumir qual tipo de chocolate? Diet? E aí nós vamos falar sobre isso também. Vou falar cada rótulo aqui a gente vai mostrar, né, doutor Cristiano? Cada um. Exatamente, você falou tudo, né? Porque o que a gente tem que entender? Esses açúcares disfarçados, olha só, doutor Cristiano, eu até coloquei aqui os nomes de açúcar que aparecem nos rótulos, né, que se transformam em açúcar. Amido, dextrose, frutose, glicose, glucose, maltose, maltodextrina, oligosacarídeos, sacarose, xarope de glucose / frutose, xarope de milho, entre outros. Muitos desses nomes, esses nomes são, na verdade, ele é açúcar. Porém, você fica com medo de comer um doce. E aí, falando um pouco de açúcar também, eu vou explicar a diferença entre os açúcares que muita gente tem dúvida. Então, aí, tipo, os açúcares, Nutri. Existe o açúcar mascavo, que todos os tipos de açúcares, ele vem da cana-de-açúcar, né? Então, a cana-de-açúcar, o primeiro ponto é o açúcar mascavo, que é o açúcar mais puro. Ele tem minerais. Então, o açúcar mascavo, ele não tem... ele tem propriedades boas. Ele tem potássio, ele tem magnésio, ele tem minerais na sua composição, que são os minerais da cana-de-açúcar. Depois vem o açúcar demerara. O açúcar demerara é aquela invenção do mercado também para cobrar mais caro. Ele fica no meio do caminho. Ele nem é o açúcar mascavo, que ele é um açúcar úmido, né? Que ele não tem uma validade muito grande, mas ele não é o açúcar cristal também branquinho. Ele fica no meio do caminho. Ele é um pouco filtrado, então retirou-se um pouco dos minerais, mas ele fica um pouquinho escuro ainda, mantém-se a metade ali das propriedades, no meio do caminho. Já o açúcar cristal, né, o açúcar branquinho que mais consumido nas nossas casas, na casa de todo mundo, esse açúcar é o mesmo do mascavo, mas passou pelo processo de industrialização, retirou-se todos os minerais, né, desse produto e ficou somente ali o açúcar branco, pobre, somente absorção rápida, sem nenhum benefício para a nossa saúde, que é o açúcar cristal. Já existe também, né, doutor Cristiano, o termo açúcar light, que é um absurdo, porque não significa nada. Então, entre os tipos de açúcares, então vamos lá, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar cristal e o açúcar light, a melhor opção seria o açúcar mascavo. Porém, todo açúcar, ele tem um alto índice glicêmico, e a gente vai aprender sobre índice glicêmico no mapa. Tá? Então, é tipo trocar 6 por meia dúzia, mas eu estou explicando o que é cada termo aqui para vocês. E aí vem, né, doutor Cristiano, que mistura mais na cabeça das pessoas, a questão do orgânico. E aí a pessoa entende que orgânico é outra coisa. Lembrando, o mascavo pode ser orgânico, o demerara pode ser orgânico, o cristal pode ser orgânico. Lembrando que o termo orgânico é como foi plantado lá a cana-de-açúcar. Porque não foi utilizado agrotóxicos, tá? Quanto mais alimentos orgânicos você utilizar na sua vida, melhor. Lembrando que ainda, infelizmente, os alimentos orgânicos são caros e inacessíveis. Mas, se Deus quiser, logo vai ser acessível para todo mundo, né? Então, não misturem essa questão do orgânico. Olha como que é confuso, né, doutor Cristiano? Por isso que as pessoas se sentem tão confusas, né? O microfone está desligado. Eu só falar mais uma coisa, o mel também, né, é natural, mas ele entra ali no mesmo índice glicêmico dos açúcares, é tipo trocar 6 por meia dúzia. Pode utilizar sim, é melhor que seja o mascavo, se você for utilizar. Não é simplesmente porque é orgânico, um alimento passa a ser benéfico, tá? Tem muito cuidado com isso, né? Então, por exemplo, se um alimento tem 5 problemas, e eu tiro um dos problemas, os outros 4 problemas, eles não deixam de existir. Ele só passa a ter um problema a menos, mas ele continua sendo um alimento problemático. Então, o açúcar refinado, ele não se torna benéfico à saúde porque ele é orgânico. Ele se torna um pouco menos maléfico, né? Então, assim, quer dizer que a gente não deve consumir açúcar? Não é isso que nós estamos falando. Mas hoje as pessoas consomem um excesso de açúcar, tanto diretamente quanto principalmente na forma oculta, que esse que é o problema. Então a pessoa fala assim, mas eu não como, eu evito comer doce, tudo.
mas você está comendo, às vezes, mais açúcar do que outra pessoa que está comendo doce, porque ele está oculto, muitas vezes, no alimento até salgado. Está cheio de açúcar. E açúcar, gente, não é só coisa doce, tá? Então, os carboidratos refinados são formas de açúcares que têm paladar não doce, tá? E mesmo o próprio açúcar mesmo, ele é colocado em alimentos salgados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa história. Mas o açúcar refinado orgânico. O açúcar refinado orgânico, ele é pouca diferença do açúcar refinado comum, tá? Ele vai te trazer, para você que quer emagrecer, ele vai complicar seu emagrecimento tanto quanto o não orgânico. Tá? Então, é importante entender isso, porque eles começam a usar nomes para validar alimentos ruins para a saúde, como se fossem alimentos saudáveis. E são esses nomes que fazem com que as pessoas caiam em várias falácias, por isso essa aula de hoje é tão importante, né? E aí já tem mais conteúdo sobre isso, porque vai te ensinar a sair dessas armadilhas. E a gente aqui não está falando ainda, nós vamos explicar para vocês no mapa a questão de índice glicêmico, do jeito que combina os alimentos que você pode utilizar. Então, você vai aprender como comer um doce. Você vai aprender como consumir o açúcar, né? Então, nós não estamos falando aqui pode comer açúcar à vontade, nós não estamos falando isso. E nem para você retirar. Nós estamos clareando as suas ideias aí, que não precisa de comprar o açúcar mais caro do supermercado para ficar magra, que isso não muda nada. Aí vem também a história das pessoas simplesmente trocar o açúcar pelo adoçante. Agora eu sou diabético, eu tiro o açúcar da minha vida e agora eu consumo vidros de adoçante. Eu e o Dr. Cristiano, né, Dr. Cristiano principalmente, fala sobre adoçantes aqui uma vida, desde que nós estamos nos entendemos por gente aqui, profissionais, nós levantamos a bandeira, né, Dr. Cristiano? E hoje, né, há pouco tempo agora, saiu a matéria do Ministério da Saúde. Deixa eu abrir aqui. Nós falamos... Que mostra, né, que é real essa questão de troca. Nós falamos isso quando ninguém falava, né? A gente falava isso quando muita gente até se assustava, que a gente falava que o adoçante pode ser tão deletério, às vezes até mais do que o próprio açúcar, né? Mais uma vez, a gente sempre vai falar aqui, pessoal, do equilíbrio, tá? Então, a gente nunca vai demonizar nada e nem dizer que uma coisa é a salvação da pátria, porque é o equilíbrio das coisas que faz o resultado final. Então, quando eu falar, um adoçante ele pode trazer problema, quer dizer que eu não posso usar adoçante? Não, tá? Você só não pode ser inconsciente de achar que o adoçante não engorda e de achar que o adoçante não aumenta o próprio diabetes, que ele veio como uma solução para quem tem diabetes. Então, agora, no dia 15 de maio, se eu não me engano, na segunda-feira passada, sem ser nessa na outra, a OMS soltou uma resolução, e olha que a gente fala isso, né, Nutri? Há muitos anos, né? Exatamente o que a Organização Mundial de Saúde concluiu na segunda-feira. Mas por quê? Porque nós estamos muito atualizados, sempre lendo muito, né? Então, a OMS falou o que a gente falava, que os adoçantes estão associados, sim, com o aumento de obesidade, estão associados com a piora do diabetes e surgimento de casos novos de diabetes e até com o aumento de mortalidade. Inclusive, num grupo nosso, né, do LEVE, da nossa mentoria de emagrecimento, eu apresentei para as alunas um artigo super recente, né? Para quem quiser ler, claro, quem está lá dentro não é obrigado a estudar, nada, pode só seguir o cardápio e emagrecer. Mas tem pessoas que gostam de aprofundar mais, então a gente apresenta conteúdos aí ultra atualizados. Eu apresentei um estudo lá relacionando o consumo de adoçante com cânceres decorrentes da obesidade. Não é por acaso. Então, a OMS, dia 15, agora o último, né, não tem uma semana e meia, né, veio com uma diretriz falando disso, que o adoçante pode aumentar a obesidade, sim. Então, a gente só não pode ser inocente de achar que eu, consumindo adoçante, eu estou me livrando do problema, tá? E que muitas vezes é melhor até usar o açúcar do que adoçante, dependendo da situação. É sobre isso que nós vamos falar.
Isso mesmo. E os adoçantes, né, tem que entender que existe adoçantes também. Gente, cada época a gente vai estudando mais, né? Então tem muita gente perguntando aqui sobre o xilitol e o eritritol. Hoje está sendo muito utilizado, mas ainda está em estudo, sabe? Eu tenho mais falar isso para vocês. Por quê? Para a questão intestinal, o xilitol e o eritritol não é tão recomendado. Né? Então, a gente tem que ir com parcimônia aí, porque às vezes você retira o açúcar e consome xilitol e eritritol o tempo todo, e ainda estão sendo feitos estudos, né? Mesmo eles sendo derivados de fontes naturais. Aí, o adoçante stevia, né? Que ele é derivado do steviosídeo, que é uma planta, aí ele é de fonte natural. Então, até a presente data, a gente sabe que o steviosídeo é o adoçante mais natural possível até hoje. Açúcar de coco, maior modismo, né? Porque o índice glicêmico é o mesmo. O que vocês têm que entender é que o mundo jogo é índice glicêmico. E é claro que você não vai entender o que é índice glicêmico ainda, porque a gente vai ensinar no mapa. No mapa do emagrecimento hormonal, eu vou te ensinar como é absorvido os alimentos e como combinar. Porque uma coisa é você consumir açúcar, outra coisa é você consumir açúcar com outros alimentos combinados e não tem índice glicêmico. Aí não induz o hormônio insulina, que é o que engorda. E isso tudo a gente vai ensinar no mapa, tá? Mas só clareia aí que não precisa tirar. Será que é o açúcar do teu cafezinho mesmo que tá te engordando? Será que é isso? Será que é o docinho que você consome na TPM que tá te engordando? Ou será que não é as outras refeições e outros alimentos que não é um docinho que você está tendo prazer em comer, mas são outros alimentos que estão disfarçados, que estão aumentando a questão da insulina e fazendo com que você engorde? Essa que é a questão. Vamos para o próximo, doutor? Tem muita coisa, né? Nutri, né? Quando a gente aprende, quando a gente ensina para vocês, por isso que a gente fala que quem aprende não depende, né? Você passa a comer com mais sabor, come melhor, coisas mais gostosas e emagrece. E quando você não sabe, você come alimentos muitas vezes sem paladar, sem gosto, ruins, e acha que aquilo vai te emagrecer quando aquilo está te ajudando a manter o peso até engordar, né? Não permite que você emagreça e muitas vezes está te engordando. Então, é disso que a gente fala aqui, que você às vezes está fazendo trocas, se sacrificando desnecessariamente e ainda gerando um resultado pior. Você está indo para um caminho que te afasta do objetivo, não que te aproxima do objetivo. Por isso que a gente fala tanto do mapa, né? Mapa do emagrecimento hormonal, o GPS da Nutri, porque é literalmente um roteiro passo a passo, não é um único passo. São vários passos encadeados na ordem certa. Passos simples na ordem correta. Não adianta também os passos simples na ordem errada. Então, essa ordem correta de passos simples, sequenciais, leva o indivíduo ao objetivo, que é o emagrecimento verdadeiro. E lembrando que se fosse, então, só comer comida saudável para ficar magro, todo mundo saberia e não precisaria nem da Nutri, nem do Dr. Cristiano. Porque muitas pessoas já pularam esse nível que nós estamos nessa aula aqui, né? Já estão no nível superior. Por isso que essa live é preparatória. Porque a gente quer nivelar todo mundo para o mapa, todo mundo fazer realmente a ação mesmo, né? Porque ainda tem muita gente que ainda está tirando completamente o açúcar e gerando uma grande compulsão, porque o açúcar, gente, vicia. Tem estudos que mostram que açúcar vicia como cocaína. Se hoje você quer emagrecer e tira o açúcar da tua vida, você vai gerar uma baita compulsão alimentar, vai piorar a sua fome, piorar a tua compulsão alimentar, porque você não teve estratégia para tirar. Não é assim as coisas. Num belo dia eu acordo e tiro o açúcar da minha vida. Eu anos consumo açúcar no café, não sei o quê, de um dia para o outro para. O que acontece? Não consegue levar adiante. No terceiro dia desiste. É por isso que a alimentação do emagrecimento trata-se muito mais de incluir do que de excluir, né? Colocar. E mesmo aqueles alimentos que é importante que a gente diminua o consumo, não é excluir. Acho que excluir não existe exclusão, praticamente nada, né? Mas mesmo aqueles que a gente quer diminuir o consumo, a diminuição ela é automática quando você inclui os alimentos corretos, porque você melhora os mecanismos de sinalização cerebral da saciedade. Então, não é questão de força de vontade, porque o desejo por alimentar é algo inconsciente. Ela está no nível cerebral que não está no alcance do consciente. Então, não é conscientemente, ou seja, a força de vontade é algo consciente, né?
Força de vontade é assim, por exemplo, eu quero estudar para uma prova. Depende de força de vontade, né? Eu tenho que ir lá, sentar, estudar. Eu quero trabalhar, fazer um trabalho bem feito. Depende de força de vontade, depende do meu consciente tomar a decisão de fazer um trabalho bem feito, tudo. Mas decidir sobre a minha fome é a mesma coisa de eu decidir sobre, se eu tiver com febre, sobre a minha febre. Eu não consigo ter uma decisão consciente de desligar o meu mecanismo cerebral de febre que está lá dentro. Né? Então, eu também não consigo desligar o mecanismo cerebral ou de fome ou de saciedade a meu bel prazer. Eu preciso que esse mecanismo seja regulado. E aí a regulação, ela vem de uma combinação alimentar adequada, de inclusão de alimentos que vão interagir com os hormônios, promovendo a formação desses hormônios sinalizadores, que a gente chama de hormônios anorexígenos, né? Que eles diminuem o nosso apetite, e reduzindo a formação de hormônios sinalizadores de fome, que são os hormônios orexígenos, né? Que estimulam o apetite. Todos os dois são importantes. Nós precisamos ter os dois, não podemos ter só o hormônio anorexígeno, precisamos ter a hora certa da fome. Mas essa fome se torna controlada, ela deixa de ser uma compulsão, aquela fome oculta que você não tem controle, e aí sim você consegue naturalmente, até espontaneamente, até sem querer. É muito comum os alunos nossos relatarem, mas de repente eu tinha uma compulsão por doce, eu comia absurda quantidade de doce, compulsivo, eu achava muito jeito. De repente, quando eu vi, eu estava consumindo pouquíssimo, muito menos doce do que o habitual, né? Por quê? Porque é espontâneo, não exigiu dele força de vontade, não exigiu dela força de vontade. Essa pessoa está sendo vítima de um desbalanço bioquímico no cérebro. E aí, muitas vezes, doutor Cristiano, a pessoa sofre retirando alimentos da vida dela que ela não precisa. Por exemplo, a pessoa gosta de comer batata, certo? Batata. Batata é o quê? Um alimento que tem carboidrato, que é maravilhoso. Aí ela vai e compra uma embalagem, né, de batata frita. Batata frita, então, é batata e você fritou ela no óleo. Nós não vamos conversar sobre isso ainda, porque amanhã é live sobre gorduras. O doutor Cristiano vai falar sobre manteiga, margarina, tipo de gordura de cozinhar, qual é a gordura que acumula gordura dentro do seu corpo. Amanhã a aula é incrível, não falte. Mas aí, doutor Cristiano, você está com vontade de comer batata frita. Batata e óleo, certo? Aí você vai no mercado e compra uma batata. Vamos ver se tem batata aqui? Então, a gente, para aprender a ler rótulos, pessoal, vocês têm que ver, não é ver essa lista aqui, não, ó. Essa tabela nutricional, não. O que você tem que ver é a lista de ingredientes. A lista de ingredientes, você tem que colocar ou um óculos ou uma lupa para ir no mercado. Senão você não vai enxergar mesmo. Mas aí você coloca uma lupinha e vamos lá, porque a gente quer saber o que está colocando dentro do nosso corpo. Nosso bem mais precioso é a nossa saúde. O que você está colocando dentro da tua máquina? Né? No teu carro você coloca gasolina. Se a gasolina tiver batizado, o que acontece? Acaba com o carro, não é, doutor? Destrói o motor do carro. Então esses alimentos, tem muitos alimentos aí que estão batizados, né? E é isso que a gente vai mostrar. Então, batata o teu fígado reconhece, foi produzido por Deus, né? Tá aí na natureza. Mas aí, aqui tá escrito, posso ler, doutor Cristiano, o que tá escrito nessa batata? Ingredientes, bem pequenininho, ainda bem que eu sou boa da vista. Batata, então tá bom, quero comer batata, estou comendo batata. Segundo, óleo de palma refinado. Ok, óleo vai ter porque fritou a batata. Ok. Terceiro ingrediente, realçador de sabor, glutamato monossódico. Você queria comer batata. Tudo bem comer batata. Batata não mata ninguém. A vida inteira se comeu batata, ninguém morreu por causa disso, a obesidade não aumentou por causa disso. Será que não é porque adicionaram coisas à sua batata que você não está nem vendo? Então, isso não é batata, isso é batata com glutamato. Batata você pode. O problema é esse produto que chamam de batata. Agora, deixa eu te mostrar outro, doutor Cristiano. E aí a batata, né, Nutri, leva fama, né? Aí eles fazem um estudo com essa batata aí, que na verdade, como você falou, está batizada, né? E aí vincula ela a um processo de obesidade, diabetes, tudo, mas não era a batata verdadeira, né? A batata levou a fama de uma coisa que está batizada, que não é realidade, né? Outra coisa, doutor Cristiano, por exemplo, uma mostarda, né? Uma mostarda. A mostarda, será que eu posso usar? E muitas vezes a gente acha que não pode usar produto industrializado. Pode, tem muito industrializado bom.
Muito. Mas você tem que aprender a ler rótulo, não ir ao mercado correndo, não ir ao mercado com fome, ir ao mercado para a gente ler os rótulos. Então, vamos lá. 2 marcas de mostarda. Mostarda, o que é mostarda, doutor Cristiano? Natural, não é? Totalmente natural. É uma sementinha pequenininha, que até Jesus fala na Bíblia, né, do grão de mostarda, né? Pequenininha, super benéfica, inclusive, né? Igual todo tempero natural. Os temperos naturais são bem-vindos, né? Aí, doutor Cristiano, em uma mostarda aqui, eu vou ler a lista para você me fala sim ou não, tá? Pra gente ver. Olha só, bem pequeno, viu, doutor? Eu vou te contar, para ir no mercado que isso aqui não é fácil, não. Ó, nessa mostarda a gente tem água, vinagre, mostarda, sal, cúrcuma e páprica. Essas são a lista de ingredientes. Nossa, que lista maravilhosa, né? Maravilhosa. Lembrando que é muito fácil analisar uma lista de ingredientes, pessoal. É o seguinte, quanto menor a lista de ingredientes, melhor. E quando tem um nome que você não conhece, é porque não é alimento. Porque arroz, a gente sabe que é arroz, feijão, a gente sabe que é feijão, óleo, açúcar, sal, páprica, você sabe o que é. Agora, se tem um nome complicado ali que você não sabe, aquilo não é alimento. Agora, vamos comparar com a outra mostarda. Essa outra mostarda, doutor Cristiano, ela tem água, vinagre, açúcar, amido modificado, Já sal, tem 2 tipos de açúcar, né? Tem o açúcar mesmo e o amido modificado. creme de milho. Creme de milho. De milho, mas não era mostarda? Aí, além disso, doutor, tem cúrcuma, estabilizantes. Aí tem mais uns 5 nomes que eu não reconheço como alimento, que são conservantes e aromatizantes. E aí, o que é a questão? Essa é a diferença. Mostarda você pode levar para casa, mas um produto que tem 2 tipos de açúcar nessa mostarda. Você está pensando que está usando mostarda, você está usando mostarda, vários aditivos alimentares que o seu fígado não reconhece, além de 2 tipos de açúcares. Por isso tem uma confusão sobre os alimentos, né, Nutra? Então, assim, aí vem um estudo e fala assim, a mostarda faz bem. Aí o outro usa mostarda e faz mal, né? Mas é porque um usou mostarda de verdade, essa combinação que você falou anterior, mostarda com páprica, né? Maravilha a combinação. Tem antioxidantes aí potentíssimos, ajuda. Desculpa, pessoal. Ajuda no processo de emagrecimento, né? Enfim, ajuda a regular os hormônios, né? Agora, a outra mostarda não é mostarda, mas está lá como se fosse. Então, são esses detalhes que vai te fazendo você sair das armadilhas, que você fica caindo todos os dias sem perceber, e vai saindo do caminho da obesidade e vai entrando no caminho que é o GPS da Nutri, né? Vai caindo no mapa do emagrecimento hormonal, no GPS da Nutri, que é o caminho que conduz ao emagrecimento verdadeiro, né? E lembrando, pessoal, que a live de amanhã de gorduras, a gente vai falar também, porque como é de gorduras, né, a gente vai falar de manteiga, margarina, leites, queijos, né, doutor Cristiano? Vamos deixar para a gente já falar de amanhã, que já tem mais a ver com gordura, não é mesmo? Amanhã a gente vai falar sobre gorduras e vocês não vão ouvir mais do mesmo, podem ter certeza. Totalmente diferente, viu? Nós vamos virar tudo de cabeça para baixo na sua cabeça aí, mas é para o seu bem, tá? Na verdade, nós não vamos virar de cabeça para baixo. De cabeça para baixo é como as coisas estão hoje. Nós vamos desvirar, nós vamos colocar de cabeça para cima que você vai conseguir emagrecer. Vai passar a emagrecer quando você tiver o conhecimento verdadeiro e não conhecimento falso que está sendo batido na cabeça das pessoas aí há 60 anos. Aí, doutor Cristiano, eu tô com vontade de comer outra comparação aqui, tá? Vou fazendo as comparações, tá cheio de produto para mostrar. Óbvio a comparação, para as pessoas perceberem que às vezes produtos que são aparentemente iguais são completamente diferentes, né? E fiquem atentos aí, gente, para eu mostrar os produtos que são importantes. Aí, vamos lá. Eu gosto de sardinha. Então, gosto de sardinha, gosto de patê de sardinha. Até também, o doutor Cristiano ama patê de sardinha, que é a Nutri faz pra ele. Nossa senhora, só de pensar, toda vez que a gente faz essa live, eu fico com vontade de comer sardinha da Depois que sai daqui, eu já faço os patezinhos de sardinha para ele. Mas vou contar para vocês, vou contar hoje a receita, não. Peraí que já conto. Aí a pessoa chega no mercado e fala, tô com uma vontade de comer sardinha, patê de sardinha. Aí acha esse patê aqui, ó. Gente, eu não posso mostrar a marca, é claro, né? Patê de... Ou, a gente tá falando sardinha ou atum, tá? Atum ou sardinha? Light. Nossa, eu vou levar esse. Olha que bonito.
As embalagens light, diet, elas são coloridas, elas são lúdicas, elas são mais bem feitas, né? Mais Elas caras. mas são bem mais caras. Doutor Cristiano, vocês esperam só colocar no carregador aqui? Então é importante que você entenda, né, que a alimentação correta, ela é mais saborosa do que muitas vezes a que você está fazendo aí hoje. Ela é menos restritiva, ela não é restritiva, aliás, não é menos, ela não é restritiva, ela é saborosa, deliciosa, paladar super aflorado e mais barata. Mais É barato. um Comer mito, bem, né? Comer bem. é um mito achar que a alimentação para emagrecer tem que ser pouca e cara. Isso é um mito que eles querem que vocês acreditem. Para eles venderem as porcarias que eles vendem para vocês a título de emagrecedor, e na verdade vocês estão cada vez mais acima do peso e, consequentemente, mais dependentes de medicações para uso crônico, né? Porque é O que decorrente. acontece? Para emagrecer, a pessoa pensa que tem que viver tomando chá ruim, sem sabor nenhum, comida sem gosto. Gente, não sei você, mas eu amo comer, o doutor Cristiano ama comer. E comer dá prazer, comida tem que ter sabor, tem que ter tempero, tem que ter carboidrato, proteína, gordura, tem que ser coisas normais, mas tem que ter estratégia. Tem que saber o como, o horário, a combinação, e é isso que a gente vai te mostrar. Então, doutor Cristiano, eu gosto de patê, de sardinha ou atum e falo, será que pode? Ah, esse aqui é light. Então, vamos comparar um patê de sardinha light, que seria para quê? Para quem quer emagrecer, né? A pessoa sempre pensa, a pessoa que quer emagrecer já tem que ir na gôndola do Diet Light Zero. Tira isso da mente já, né? Aí eu posso ler, amor, para você? Eu só queria só falar mais uma coisinha aqui, meu amor, porque eu tenho com receio de esquecer até o final da live de falar isso. A gente tem um conceito, né? Alimentação natural, saudável, alimentação industrializada, não saudável. Em regras gerais, a gente pode até ter esse conceito de uma forma genérica, mas existem muitas exceções, não são poucas, as exceções não são raras, são muito até comuns. De alimentos naturais que não são bons, a gente falou ontem de um, né? O suco de laranja, o suco de uva. Vamos imaginar um suco de laranja orgânico, um suco de uva orgânica. Para emagrecimento, vai te boicotar, com certeza, né? É natural, ele vem de natureza. Então, existem alimentos naturais que, infelizmente, engordam, te atrapalham, e existem alimentos industrializados que vão te auxiliar no processo de emagrecimento. Só que não são aqueles caros, não são aqueles mais caros. Isso que é importante você entender. Então, só falar que um alimento é natural ou que ele é industrializado, em geral, tudo bem, você pode dizer. De uma forma genérica, o natural tende a ser melhor que o industrializado, com certeza. Mas existem ótimos alimentos industrializados de muita qualidade, saborosos, deliciosos e que são benéficos para o processo de emagrecimento. Só queria fazer esse adendozinho aqui. Perfeito. Porque às vezes as pessoas se limitam muito, né? O que a gente quer para você é liberdade, é comer mais, né? Comer bem. Isso é possível. Doutor Cristiano, vou ler então essa comparação aqui, tá? Vamos lá. Ó, esse patê de atum light, chiquérrimo e caríssimo lá do mercado, para quem quer emagrecer, sabe, doutor? Olha o que ele tem. Primeiro, maionese, aí depois, amido modificado, aí depois, maltodestrina. Maltodestrina, já é mais um açúcar aí que ninguém sabe nem que é açúcar, né? Aí tem ovo, vinagre, açúcar, sal e tem estabilizante goma xantana. Aí tem agora, doutor, realçador de sabor, glutamato monossódico. É o bendito aí, ó. Acidulante cítrico, regulador de acidez, aroma idêntico ao natural de mostarda. Então, ao invés de colocar mostarda, é um aroma de mostarda, né? É química, né? E tem mais uns 3 conservantes aqui. Então, neste produto que você estava com vontade de consumir, atum e maionese, né? Vamos pensar, atum e maionese, que a pessoa estava com vontade de consumir. O que ela está levando? 2 tipos de açúcar e o glutamato monossódico. Então, vai estimular vontade de comer. Vai 3 tipos de açúcar no outro, que tem o açúcar mesmo. Declarado como açúcar, mais a maltodestrina, mais o amido. 3 tipos.
E aí, se ela comprar o atum ou a sardinha, sempre em óleo, pessoal. Atum e sardinha você pode utilizar, compra em óleo, porque o metal pesado da latinha, ele passa para o óleo e joga aquele óleo fora. Então, pega ali o sardinha ou atum, amassa, né? Coloca, ou se você quiser usar maionese industrializada, ou então faz uma maionese caseira, que a Nutri tem receita lá no Instagram dela. E faz esse patezinho com cebola, tempero, é tão gostoso, né? Não vale a pena levar esse light. E olha que tem um termo light. Doutor Cristiano, outra coisa que eu queria falar. Mas pode usar a maionese industrializada. Pode usar, pode usar. Então, assim, para que as pessoas não pensem, porque a maionese industrializada... Ela não é a maionese, não é o problema. A maionese não é o problema. Aqui em casa mesmo eu uso maionese industrializada. Por que a maionese não é o problema? O problema desse patê são os tipos de açúcares que tem nele e o glutamato monossódico, tá bom? Então, a gente vai no meio termo. Nós não somos radicais, pessoal. Se você aqui procura radicalismo, você não vai encontrar conosco. Porque, então a maionese Nutri tem isso, tem aquilo. A gente escolhe o que é muito ruim, a gente tira. Mas, claro, que aí o que é mais ou menos, dá para usar 1, 2 vezes a semana, a gente usa, tá bom? A gente vai no equilíbrio. Amor, tem um produtinho aqui que é super fitness para quem quer emagrecer. Não pode comer pão, não pode comer bolacha, não pode comer pão francês, né? A pessoa tira o pão e vai lá no mercado e compra biscoitinho. E aí é verde, né? Verde, a gente lembra do quê? Médio de mau gosto. Verde. E aí você vê na embalagem um brócolis. Pronto, é saudável, certeza. Tem brócolis na embalagem, é saudável. Verde. Aí tá. Você tira o pão e compra um biscoitinho. Ou então você tira o pão e compra esses produtos aqui, que já tá tampado aqui. Esses aqui, ó. Sem glúten, esses pãezinhos sem glúten, integral, fitness. Ou então esse aqui, torradinha. Torrada... Tem gosto delicioso de isopor, né, Nutri? Isopor. Torrada light em açúcares. 12 calorias por unidade. Pronto. Você vai aprender no mapa que é trocar 6 por meia dúzia. Você comer pão, você comer esse aqui, entendeu? E o pão pior que trocar 6 por meia dúzia. Esse aí é pior muitas vezes do que o pão. Muitas vezes. Agora, olha aqui, doutor Cristiano. Então, esse aqui eu vou falar primeiro esse do brócolis, né? Atrativo, não é? Para quem quer emagrecer? Verdinho, tem brócolis, né? É a mesma história da outra lá. Vai ser saudável. Vai nessa, como diz, vai vendo. Ele é tipo, mesma coisa que trocar 6 por meia dúzia, você consumir um biscoito normal. Então, é um biscoito de polvilho, igual qualquer outro. Olha o que ele tem. Ele tem um polvilho azedo que o outro tem. Não estou falando que não pode comer biscoito de polvilho. Estou falando para vocês diferenciarem. Esse é o triplo do preço do biscoito de polvilho normal, entendeu? E ele tem polvilho, farinha de brócolis. Só para falar que tem alguma coisa, né? Farinha de brócolis. Farinha de brócolis é ótimo. Óleo de sal light. Tem sal light, viu? Tá chiquérrimo. Sal light. Também vai ser bom sal light também. Né? Palavrinha mágica. Orgânico, light, diet, zero. Sem açúcares, sem glúten. Palavrinha mágica. Esse você vai amar, doutor. A pessoa tá com uma vontade de comer um doce, mas com uma vontade. Por exemplo, eu tenho vontade de comer doce. Muitas vezes na semana eu tenho vontade e tal. Aí eu falo, nossa, mas eu tô de dieta. Eu vou lá no mercado e vou comprar um doce que eu posso. É assim que a pessoa fala, eu vou comprar um doce que eu posso. Então ela chega lá, ela vê esse doce. Marshmallow, zero em açúcar com stevia. E o preço, fazendo favor, doutor? R$16,49. É sempre muito mais caro, né? É sempre muito mais caro. É igual o biscoitinho de polvilho que você mostrou ali. É muito mais caro que o original e você só está pagando mais mesmo. Não tem nada de vantagem, né? Biscoitinho de polvilho de brócolis, acho que é R$12 e o outro é 3. Uma coisa assim a diferença de preço, viu? Diferença brutal. 15% de diferença, até mais. Compra esse marshmallow, zero açúcar com stevia. Aí você vai ver a composição dele, doutor Cristiano. Sabe do que ele é feito? A primeira palavra, sempre o primeiro nome na lista de ingredientes é o que mais tem. Amido. Aí depois vem maltitol. Vem a pancada logo de cara. Tem steviosídeo, mas tem mais 3 adoçantes junto que não fala. Aí põe 3 adoçantes artificial e um natural ali para poder pôr o nome na frente. É porque o steviosídeo, ele normalmente é mais caro do que os outros, né? Isso. Então, aí eles colocam mais do outro para fazer o efeito
e põe uma gotinha lá de estevioside para dizer que tem. E bota lá na embalagem, nada. Bem na embalagem. Ele tem 0 açúcar adicionado. Mas se ele é feito de amido, ele transforma no que no teu corpo? Em açúcar? Mesma coisa você comer um doce de leite, chocolate. Chocolate diet. Retira-se o açúcar do chocolate e adiciona-se vários tipos de aditivos alimentares ali. Para quê? Para dar palatabilidade, para ficar gostoso. E o pior, coloca gordura hidrogenada, que amanhã nós vamos falar sobre essa gordura. O chocolate diet tem gordura hidrogenada e um tanto de adoçante misturado. Certo? Já o chocolate normal, você tem que ver o quê? O melhor chocolate é pelo índice de cacau que tem. Porque o chocolate ele vai ter açúcar mesmo. Ok, não precisa ser diet. Mas ele tem que ter uns 50% de cacau, 70% de cacau, porque aí você tem o benefício do cacau. E tudo bem ele ter açúcar, ele vai Inclusive, o cacau, né, o chocolate, ele tem muitos benefícios para a saúde, viu? Para quem não sabe, tem flavonoides, que são substâncias antioxidantes, que atuam... O processo de obesidade está muito relacionado com estresse oxidativo, oxidação e inflamação. E esses flavonoides do chocolate, eles têm um efeito anti-inflamatório e antioxidante altamente desejável para o reequilíbrio hormonal, esse restabelecimento metabólico, né, do indivíduo que quer passar pelo processo de emagrecimento. Além de ter muito magnésio também, tem uma concentração de magnésio muito boa, e o magnésio é ótimo para controlar a pressão, o magnésio é ótimo para melhorar os processos de geração de energia, para aumentar o gasto metabólico, melhorar a taxa metabólica. O magnésio é ótimo para tudo, para o funcionamento cerebral, funcionamento cardíaco, intestinal. Olha como que o chocolate é benéfico, uma coisa maravilhosa que muitas vezes as pessoas evitam. E pode comer. Você está comendo veneno. Agora, você saber escolher o tipo de chocolate certo, o percentual de cacau, que você consegue matar aquela vontade de comer o doce e ainda se beneficiar. Chocolate, vocês podem incluir na vida de vocês tranquilamente. Para quem não tem costume de consumir o chocolate verdadeiro, compra os 50% de cacau. E não precisa nem olhar o rótulo, porque vai ter açúcar mesmo, mas não tem problema. E depois você vai evoluindo para os 70% de cacau, tá? Mas não consuma chocolate diet. Sempre que for comer um doce, tente comer ele o mais puro possível, mais perto da origem possível, não esses produtos, né, misturados com gordura hidrogenada, que o problema é o açúcar com a gordura hidrogenada, né, que é um problemão. Outra coisa também, né, o requeijão, né, tô até com um requeijão aqui, doutor. Existem 2 tipos aqui de requeijão. Um requeijão, ele é feito de leite, tá? Requeijão verdadeiro. Requeijão verdadeiro. E o outro requeijão, o primeiro ingrediente da lista é amido. Então, você está comprando, achando que está querendo comer requeijão, e está comendo amido. Amido é o quê, gente? Farinha, entendeu? É proibido? Não, mas uma coisa é você comer um bolo, uma fatia de bolo. Você está vendo que é farinha, você tem o prazer de comer ele. Agora, você está consumindo requeijão, achando que é requeijão, mas não é requeijão. É amido. É isso que é dose. Você está consumindo. A farinha oculta é um tipo de açúcar, né? A farinha é um tipo de açúcar. Ela tem alto índice glicêmico, assim como o amido, né? E aí vai estimular um dos hormônios que mais faz você engordar. Então, olha que loucura, né? Olha que loucura. Você está comendo uma coisa que você acha que é uma coisa proteica, porque requeijão vem do leite, portanto, entre aspas, deveria ser uma alta concentração de proteína, mas só que você está consumindo carboidrato puro. Então, são essas falácias, esses desbalanços, que tiram você do caminho, da rota do emagrecimento, e colocam você na rota do ganho de peso, do ganho de gordura corporal. E são essas chaves que a gente fala, que a gente está entregando para vocês, que vocês vão somando dia após dia, vão destravando as várias fechaduras que trancam essa porta do emagrecimento, até você conseguir abrir ela definitivamente. Você vai abrindo ela parcialmente, mais um pouquinho, até você escancarar a porta do emagrecimento. Hoje ela está trancada para você. Por quê? Porque você está fazendo muita coisa que, em vez de estar te auxiliando, está te atrapalhando. E no mapa do emagrecimento hormonal, a gente vai falar sobre todas essas dúvidas que você sente aí, viu? Eu sei que a gente vai falar. Vamos um passo de cada vez.
Hoje, nós estamos ensinando você a ler rótulos. Ao ir ao supermercado, a partir de hoje, coloca uma lupa ou vai de óculos e vá com o tempo. O que você coloca no seu carrinho de compras muda o seu jogo. Vá com o tempo e não se preocupe com essa lista, com essa tabela nutricional, com aquela caloria, porque a primeira coisa que você vê no alimento é a caloria. Talvez você escolha, por exemplo, um iogurte, porque esse tem só 10 calorias, o outro tem 100 calorias. Caloria não é indicativo para emagrecer. O doutor Cristiano já falou isso e vai falar mais ainda. Esquece as calorias dos alimentos. Olha a lista de ingredientes. Você fica confuso ali, por exemplo. Valor energético. Pensou no valor energético, acabou. Valor energético de 92. Aí vai o outro valor energético de 80. Então, vou levar o de 80. Tá errado. Isso não muda o teu jogo no emagrecimento. Muda para pior, né? Muda para pior. Então, leia embaixo, né, a lista de ingredientes. Sempre o primeiro ingrediente é o que tem mais no produto, lista pequena e com alimentos que você conheça. Por exemplo, o pessoal também tem medo, doutor Cristiano, de comer pipoca. Pipoca é o quê? Milho, certo? É um carboidrato, tem fibras. Aí a pessoa vai comprar a pipoca, por exemplo, de micro-ondas. A pipoca de micro-ondas, ela tem, vou ler aqui, tá bom? Vamos lá. E aí a pessoa, a pipoca de micro-ondas é tão boa ou melhor do que a outra, né? E tá um perigo, porque o sabor dela não é melhor. E aí a Luta vai ler o rótulo. Vamos ver o rótulo. Doutor, tem milho de pipoca, tem gordura hidrogenada e tem glutamato monossódico e sal. A gordura hidrogenada, essa palavrinha hidrogenada ou parcialmente hidrogenada, nós vamos aprender ontem. O que é o perigo? Ela é o real inimigo. Tá? Então amanhã nós vamos... A live de gordura é quinta-feira, viu? Eu falei que é amanhã, mas é quinta-feira. Na quinta-feira. Por isso que é importante vocês acompanharem todas as lives. Quem não acompanhou uma live aí, volta e assiste. Volta e assiste. Isso. Porque a gordura hidrogenada é uma gordura artificial feita pelo homem. Ela não existe normalmente na natureza. E essa gordura, ela entra no teu organismo e ela promove toda sorte de descontrole hormonal e provoca inflamação, que alimenta a obesidade. Então, tem muito alimento aí com baixa caloria, com gordura hidrogenada. Vai adiantar muito, você está pagando o incêndio com gasolina. Tá? Então, por isso que a Nutri falou, cuidado, ficar focado em caloria. Eu digo que você não deve nem olhar para a caloria do alimento, tá? Porque não é a caloria que vai te emagrecer ou te engordar, e sim a composição desse alimento que vai controlar os seus hormônios ou descontrolá-los, te levando para uma boa composição corporal ou te levando para uma péssima composição corporal e todas as consequências disso. E hoje a gente quer que você, como meta, olhe nos seus armários e comece no armário e veja se tem o glutamato monossódico. Ele é a única coisa que a gente quer que você retire. Ele realmente a gente quer que você retire a partir de hoje. Você já vai começar a se sentir mais desinchada, você já vai começar a dar um alívio para o seu fígado. Então, o glutamato monossódico a gente quer que você retire, tá? E a gente quer que você tire o medo de alimento. Porque alimento, você não precisa ter medo. Aditivo alimentar, você tem que ter medo. Então, alimento, arroz, batata, farinha, tudo que é natural, que vem da natureza, não é porque é carboidrato que é vilão. Não é porque eles te falaram que batata engorda, que arroz engorda, que é o pão que te engorda, que é o açúcar que te engorda. Eles não são vilões. Alimento não é vilão. Tem que saber consumir. Então, duas metas de hoje. A primeira, a gente vai fazer até um sorteio para quem ficou até o final dessa live. Nós vamos ter um sorteio lá no meu Instagram. Eu vou colocar uma foto escrito "Me livrei". Eu quero que você que está nos acompanhando se livre totalmente deste grande problema que foi instalado dentro de você, que é o glutamato monossódico. E talvez você já passou dessa fase, dessa aula aqui. Se você já passou, parabéns.
Evolua conosco, porque vai ter muita coisa mais refinada também. Mas essa base, muita gente está nela ainda. Então, a gente precisa filtrar a base para alinhar todo mundo. A gente precisa ir passando por todo o processo, porque a gente não sabe, a gente não pode começar pelo nível avançado, porque tem pessoas de todos os níveis, tem pessoas que já estão no nível avançado, outras que estão ainda no nível de conhecimento básico nessa área. Isso. Então, nós precisamos transitar por todo o caminho para que todo mundo tenha oportunidade de aprender e alcançar as metas que a gente deseja, que é ficar magra, comendo bem, né, Nutri? Comendo bem. Então, é importante hoje você olhar seus armários, sua geladeira, e veja se tem glutamato monossódico. Troque o seu sal por um sal bom. Então, lembrando, pessoal, que o sal marinho, ele é refinado, e tudo bem, porque ele é o sal marinho, tá? O que a gente está falando é do sal refinado, aquele que não é o sal marinho. Aí, esse não. Então, ou é o sal grosso ou é o sal marinho, as duas opções boas. Troca o seu sal. Não se iluda mais com esses produtos. O açúcar demerara, o açúcar light. Isso que a gente quer para você com essa live. A única coisa que você vai tirar é o glutamato monossódico. Você vai clarear que não precisa comprar alimento light. Você entendeu os termos e você não vai ter mais medo de comida. Tem gente com medo de feijão, tem gente com medo de batata, tem gente com medo de arroz, tem gente com medo de pão, achando que eles são os vilões. E os vilões não são os alimentos. Os vilões é a falta de estratégia, é ter o conhecimento estratégico e os ciclos para a regulação dos seus hormônios. Você precisa incluir e não ficar só retirando. E é isso que cada ponto nós vamos te ensinar. Aprenda a ler os rótulos, porque a gente não vai te dar o peixe, a gente está te dando a varinha para você pescar. Não é, doutor? Exatamente, porque você pode pescar quantos peixes você quiser. Né? Se a gente dá o peixe acaba uma hora, mas se a gente der a varinha, ensinar você a pescar, você vai pescar quantas vezes, inclusive quando depois que você aprende, a gente pode sair do jogo que você vai continuar. Né? Tem um recado importante. Essa aula de hoje eu preparei um material muito legal, sabe? Interessante mesmo, explicando tudo que a gente falou. E eu vou mandar especialmente para quem está no grupo de WhatsApp. Se você está no grupo de WhatsApp, amanhã, depois do café da manhã com a Nutri, eu te mando um material da aula de hoje, que é um material bem bacana, para te orientar na hora do mercado. E toda vez que você for no mercado, você vai lembrar da Nutri, do Dr. Cristiano. Você não joga os negócios no carrinho, não. Você dá uma lidinha antes, hein? Lembra da gente, combinado? Não esquece da gente na hora de ir ao mercado. E hoje a meta é me livrei. Hoje eu me livrei de um grande problema na minha vida, que é o glutamato monossódico. E de um segundo grande problema, que é o medo de alimento. Tira esse medo. Esse medo não existe. Principalmente isso. Se livre desse medo. Você vai ver que o que você vai tirar não vai piorar a tua vida em nada, em termos de alimentação, de sabor. Pelo contrário. Vai melhorar a tua vida em termos de sabor e vai tirar uma trava do emagrecimento. Esse glutamato é uma das grandes travas do emagrecimento, totalmente desnecessário. Não melhora o paladar do alimento, te vicia, mas te vicia sem te dar nenhum benefício em troca, né? Não é um vício, ainda que você se sente bem, pelo contrário, você fica mal, ansiosa, e você vai conseguir comer coisas mais gostosas, mais com tempero mesmo, né? Eu vi uma pessoa falando, eu gosto de temperos. Gente, temperos naturais, não existe tempero natural. Eu adoro também. É o próprio sal, como a gente falou, sal integral, né? De preferência ainda o sal marinho. Quer dizer, nem o sal não é proscrito, como muita gente pensa que é. Né? E o tempero natural, ele traz geralmente, ao contrário, os temperos naturais são fontes de substâncias que auxiliam no processo de emagrecimento. São benéficas, em geral, né? Então, você vai melhorar o paladar dos alimentos, a sua comida, você vai comer coisas mais gostosas, independente se você cozinha em casa, se come num restaurante, fora de casa, se vive viajando. Você vai aprender a escolher, porque em todos os lugares vai ter aquilo que você pode comer, porque é coisas do dia a dia, não é um alimento fora do comum. Você só vai aprender a combinar, como a Nutri falou, né? Um alimento que sozinho ele pode ser maléfico, em combinação com outro, ele pode se tornar ou neutralizar aquele mal que ele causa, ou mesmo torná-lo benéfico mesmo. Então, olha só como que a combinação muda o jogo. É isso que a Nutri vai orientando vocês, para que vocês vão entendendo esse caminho do emagrecimento, que eu sempre chamo de GPS da Nutri.
Isso mesmo. Ó, e seguindo o GPS da Nutri, que é esse mapa que a gente já está vivendo e está chegando o evento, você vai ter saúde e emagrecimento verdadeiro. O sorteio lá no Instagram hoje é para quem está ao vivo agora vai saber. Vai ter uma foto escrito "Me livrei". Você vai seguir as regrinhas, que é marcar 3 amigas suas que precisam emagrecer e postar uma foto sua, né? Com a hashtag "Me livrei", ou com os produtos que você tirou da sua casa, você tira uma foto, assim, ou então só sua mesmo, para eu te conhecer, com a hashtag "Me livrei", para saber que você estava aqui. Posta lá no seu Instagram, conta para todo mundo que você vai viver o mapa do emagrecimento hormonal, e a gente vai sortear, né, na quinta-feira do evento, tá? Uma vaga no meu curso Cozinha Prática, para quem não gosta de cozinhar, para quem não tem tempo de cozinhar. O curso Cozinha Prática é maravilhoso, né? E para quem gosta de cozinhar também, é claro que todo mundo gosta de coisas gostosas e que ocupam pouco tempo. Então, a gente vai sortear uma vaga no meu curso Cozinha Prática para quem participar desse sorteio lá no Instagram. Doutor Cristiano, amanhã as pessoas vão descobrir a raiz da obesidade, tá? É uma aula muito boa. E na quinta é a aula onde você vai descobrir como escolher o leite, leite zero lactose, leite desnatado, leite integral, queijo engorda ou emagrece, queijo amarelo ou queijo branco, qual margarina, qual gordura, qual tudo, quinta-feira também. Então, essa semana é uma semana preparativa, porque muitas pessoas já passaram desse nível do que nós estamos ensinando essa semana. E aí, na outra, vai aprofundar no mapa. Mas muitas pessoas precisam dessa semana para estruturar a base sólida ali do emagrecimento hormonal. Doutor Cristiano, obrigada pela aula de hoje. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Foi maravilhosa a sua companhia. E até amanhã, se Deus quiser. Lembrando que tem café da manhã com a Nutri às 8 da manhã, hein? Vem tomar café comigo. Muito obrigado, uma ótima noite para você que está aí nos assistindo. Fiquem com Deus e até amanhã, 8 horas sem falta, hein? Aproveitem, conteúdo aqui é muita informação que te liberta. Fiquem com Deus. Obrigada.